E fui ter uma comunhão com um dos presbíteros onde eu estava hospedado na casa dele. E naquele ambiente de comunhão, ele começou a rasgar o coração dele. Ele disse assim para mim: Luiz, o que eu vou te dizer, eu nunca disse para ninguém. Então ele começou a falar dos abusos que ele sofria de um tio que morava na casa dele. Por 5 anos ele foi abusado por esse tio. E ele falava isso chorando copiosamente. Esse tipo de confidência eu pude ouvir em muitas outras situações. E vendo que existem muitas pessoas com cicatrizes profundas nas suas vidas e nunca falaram para ninguém. Especialmente os homens não falam. E as mulheres? Quantas irmãs carregam cicatrizes profundas na sua alma? Tanto de abusos, como também de abandonos, de desprezo. Então nós temos isso, irmãos. Só que quando você encontrou o Evangelho, quando o nosso Senhor Jesus entrou na nossa vida, tudo mudou. Tudo mudou. Quando o nosso Senhor entrou dentro da nossa vida, Ele nos elevou para uma esfera muito mais alta. Ele nos tirou de um império de trevas e Ele nos transportou para o seu reino. Nós estamos com os pés na terra, mas o nosso coração, a nossa mentalidade tem que ser celestial. O grande problema é que nós queremos ainda, mesmo dentro da esfera do novo nascimento, manter um padrão terreno, seja ele no sentido social, espiritual ou emocional. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Eu digo para você, todos os cristãos que compreenderam esse caminho ascensional da espiritualidade, eles foram completamente libertados e curados. Curados. Eu conto aqui uma história e posso falar com liberdade, porque está muito longe do que vocês possam imaginar quem é, porque eu tenho certeza que vocês não sabem. Mas eu me lembro que conheci um casal muito especial, há muitos anos atrás. Então eles tinham muitos problemas, e ele se queixava muito da sua esposa. Ele dizia que a sua esposa era uma mulher fria, uma mulher que não tinha nenhum desejo por ele, não demonstrava carinho, não demonstrava afetividade, não demonstrava interesse. Então ele sempre se queixando dela, e às vezes junto com ela, ele falava tudo isso na frente dela, e ela ficava calada, e só virava para ele e dizia para ele assim: me perdoa. Uma certa feita, eles decidiram separar, e antes de separar, eles foram até a minha casa passar um final de semana para poder ficar com a gente e dizer: olha, acabou, já estamos até separados de casa, mas vamos lá. E nesse final de semana foi muito importante, porque nesse dia, ela rasgou o coração. Ela falou assim: olha, eu não consigo. Sabe por quê? Quando eu era criança, ela era filha única, meu pai estuprava minha mãe todos os dias. E meu pai ficava nu dentro de casa, correndo. E minha mãe gritando. Ele quebrava a porta, abusava da minha mãe, e eu ouvia minha mãe chorar. Foi toda a minha infância e parte da minha adolescência, até meu pai morrer. Isso foi todos os dias. Quem está errado nessa história? O marido que está carente de amor? Ou uma esposa com uma cicatriz aberta? Você entende, irmãos? E falo para vocês que esse tipo de situação eu pude ver pelo menos mais 2 vezes, em 2 relacionamentos conjugais. Por que, irmãos? Por que a gente é tão egoísta? Por que a gente não compreende o outro? Sabe o que é isso? É decidir viver uma vida cristã, governada por emoções carnais. Casamento, irmãos, não é simplesmente uma busca de satisfação pessoal.
Acima de tudo, casamento é companheirismo, é cumplicidade. E entender que a verdadeira razão do meu casamento não é a minha esposa, a verdadeira razão do meu casamento é Cristo. Isso precisa mudar a minha maneira de ver o casamento. Não é, em primeiro lugar, a minha satisfação, mas o quanto Cristo tem de satisfação no meu relacionamento. Porque o casamento é um lugar de festa, de guerra e de perdão. De lutas, de vitórias. Porém, os dois juntos, se reconstruindo. Quando você chega num ponto onde você diz assim, não vai dar, então está na hora de parar, refletir e reconstruir. Não é acabando. Deus nunca destruiu o seu povo e os abandonou. Todas as vezes, se você olhar o livro de Juízes, no livro de Juízes, Deus permitiu que o seu povo experimentasse 111 anos de cativeiros. 111 anos de cativeiros. Deus os entregou a povos pagãos, mas porém Deus foi lá e levantou um libertador e os trouxe de volta. Você vai ver que no tempo do profeta Jeremias, Deus permitiu que a Babilônia destruísse a sua cidade, o seu santuário. Porém, Deus não abandonou o seu povo. Ele volta lá e reconstrói a sua casa, restaura o seu povo. E nós não queremos fazer isso, irmãos. O primeiro sintoma de dificuldade no casamento, o primeiro pensamento que vem é, eu tenho que abandonar esse homem, eu tenho que abandonar essa mulher. Não é isso, irmãos. Nosso papel é o papel de reconstruir. Reconstrua quantas vezes for possível o seu casamento, o seu relacionamento. Não entre na forma, no padrão do mundo. Reconstrua. Comece tudo de novo. Tira as coisas velhas. Começa tudo de novo. Mas comecem juntos. Sabe por que fazemos isso? Em primeiro lugar, não é pelo outro. É por Cristo. Porque eu tenho certeza que à medida que nós fizermos isso, para a glória dele, ele nos dará a graça suficiente para nós vivermos um relacionamento conjugal maduro, cheio de alegria, de companheirismo, de cumplicidade, de amor verdadeiro. A questão é que o amor que nós colocamos no nosso casamento é o amor erótico. É o amor erótico. É o amor que ele é sustentado só pelo que recebe. E o verdadeiro amor, aquele amor com que Cristo amou a igreja, é o ágape. É o amor que ama mesmo não sendo amado. Eu tive um irmão muito importante na minha vida, e eu tive o privilégio de estudar com ele, James Houston. Ele foi professor em Oxford. Ele conheceu C.S. Lewis. Quando eu o conheci, ele já tinha mais de 84 anos. Mas eu me lembro de uma história muito linda que ele contou. Ele disse que quando ele conheceu a esposa dele, ele sentia que aquela era a mulher da vida dele. Então, ele disse para ela assim, você quer casar comigo? Ela era uma moça muito bonita, tinha muitos jovens interessados nela. Ela disse, não, eu não quero casar com você. Eu falei, mas por quê? Porque eu não te amo. Ele falou assim, não, mas não é por isso, eu tenho amor para nós dois. E ele disse, foi com essa declaração que eu sustentei meu casamento até hoje. Eu sempre, quando nós tínhamos uma crise e ela queria desistir, eu falei, não desista que eu ainda tenho amor para nós dois. Tivemos uma outra crise, aí ela agora queria arrumar as malas e ir embora. Eu disse, não precisa arrumar as malas, eu ainda tenho amor para nós dois. Eu sempre deixei muito claro para ela, que eu iria amá-la sempre muito mais do que ela podia me amar. Desafio, o amor é um desafio, uma decisão segura que nós precisamos tomar, se nós queremos viver um casamento saudável. Sabe por quê, irmãos? Chega um momento que você percebe, e às vezes pode ser tarde, mas é importante perceber, que o que nutre e sustenta o nosso casamento é Cristo. É o trabalho da sua cruz, no nosso coração, na nossa vida, nos nossos afetos. É o nosso amor por Ele que nos habilita a amar o outro.
É a nossa vida com Ele que nos faz viver para o outro. Mas quando nós tiramos Cristo como farol, como centro, como a pedra angular do nosso relacionamento conjugal, nós temos uma forte tendência a fracassar. Então vamos avançar aqui, irmãos. Observe aqui, atente para esta expressão do versículo 26, observai. O Senhor Jesus agora, ele diz, observai. Então primeiro ele expôs a doença. Agora como que nós vamos ser libertados da ansiedade? Ele vai dar aqui no versículo 26 essa palavra, observai. Observai as aves dos céus. O termo grego aqui é emblepo. Emblepo. O que significa isso? Volta os olhos sobre. Coloca a sua mente. Esse não é simplesmente o olhar no sentido natural. É o olhar no sentido mais profundo. É o olhar no sentido da contemplação. É o olhar no sentido da observação, é o olhar no sentido do discernimento. Emblepo, o termo grego aqui fala disso. Não é um olhar aparente, é um olhar onde você considera, onde você contempla, onde você discerne. Deixe-me colocar apenas 2 textos, onde nós vamos extrair a força dessa palavra. Se você quiser anotar, Marcos capítulo 8 e o versículo 25. Marcos capítulo 8, versículo 25, está assim: então novamente lhes impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Agora você vai encontrar aqui a tradução da palavra emblepo, aí diz assim, e tudo distinguia perfeitamente. Então você vê que primeiro, ele passou a ver claramente. O que é o ver claramente? É o nosso olhar natural. Só que depois ele passou a ver tudo de um modo perfeito. E tudo distinguia de modo claro, de modo perfeito, como deve estar aí na sua versão. A versão atualizada está assim, tudo distinguia de modo perfeito. Ele passou a ter não somente uma visão física, mas ele passou a ter uma visão espiritual. Ele passou a ver além da medida. Ele não somente estava vendo as coisas, mas ele estava vendo a razão das coisas. Que texto maravilhoso. Deixa-me colocar um outro exemplo para a gente abrir um pouco mais essa palavra emblepo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 22 e o versículo 11, está assim, Atos, capítulo 22, versículo 11, tendo ficado cego, isto é, emblepo, agora diz assim, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Esse é o testemunho de Paulo. Então você vai perceber que Paulo, quando ele teve aquela visão do Senhor, ele ficou cego. Mas o que aconteceu? Aquela luz começou a jorrar dentro dele. Ele passou a ter uma visão interior. Este é um outro sentido também da palavra emblepo. É levar você a ter uma visão que parte do seu interior. Porque nós sabemos que literalmente, fisicamente, não são os olhos que enxergam. Na verdade é o cérebro que enxerga. Interessante que ele enxerga até invertido. São as complexidades irredutíveis da criação de Deus. Isso é só para dar um nó na cabeça dos cientistas. Mas veja bem, irmãos, vamos entrar um pouco mais aqui. O que o nosso Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós precisamos ver as coisas de um modo perfeito. Segundo, nós não precisamos ficar preocupados com as coisas básicas da vida. E terceiro, precisamos do fulgor da luz de Deus para que nós possamos enxergar o propósito de Deus em todas as coisas. Nessas simples lições que nós temos aqui, nós temos princípios extraordinários para nos libertar do desespero da ansiedade. Primeiro, Deus cuida de todas as coisas, meus irmãos. Você não precisa ficar preocupado com o amanhã, porque nele Deus já está. Você não chegou lá, mas o amanhã já está nas mãos de Deus.
Segundo, você não tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Terceiro, o que você precisa é descansar. Qual que é o aspecto prático da fé? Quando você diz assim, mas eu creio. Um exemplo, minha irmã, você tem um esposo não cristão, e você ora por ele há anos. E se eu te pergunto, você crê que Deus vai salvar o seu marido? O que você diz? Eu creio. Eu creio que Deus vai salvar os meus filhos. Só que quando você começa a falar da condição deles, e da esperança que você tem neles, existe desespero na sua forma de falar. E por quê? Porque a sua fé é uma fé religiosa. A verdadeira fé não é aquela que diz eu creio. A verdadeira fé é aquela que encontra descanso em Deus. Só quando você encontra descanso em Deus, só quando você consegue sentir a paz no descanso em Deus, é que a fé exerce o seu poder. A fé não exerce o meu poder porque eu digo eu creio. A fé exerce o poder quando eu descanso nas potentes mãos furadas do nosso Senhor Jesus e sei que tudo está em suas mãos. Veja a questão dos irmãos, os desafios de trabalho, do sustento da família, das doenças, tantas coisas que nos ocorrem, e muitas vezes entramos em colapso, entramos em desespero nos negócios, em tantas as coisas, a gente ora, porque a nossa ideia de orar, é como se nós estivéssemos tentando que Deus fizesse uma mágica. Isso não é oração, isso é um comportamento religioso, medíocre. Quando você ora, você precisa encontrar o descanso da oração, mesmo que você esteja vendo tudo destruído, porque o resultado não vai vir naquela hora, mas o Senhor trará a resposta no tempo certo, e é da maneira dele, no tempo dele, no modo dele. Se nós não aprendemos a relacionar com Deus nesse nível de experiência, nós nunca vamos conhecê-lo. Escute, oração é relacionamento em primeiro lugar, e não realização. Guarde isso, irmãos. Oração em primeiro lugar é relacionamento e não realização. Me lembro de um irmão que ele disse assim, um irmão do passado, muito antigo, ele já estava bem velho, acamado, então ele, em uma de suas orações, ele disse, ó Deus, eu te dou graças, porque o Senhor não respondeu as minhas orações, a grande maioria delas, eu não tive a resposta de tantas coisas que eu te pedi, eu não ganhei as bênçãos que eu tanto procurei nas orações, mas eu ganhei o Senhor, e hoje eu vejo que é tudo o que eu preciso. Então, em primeiro lugar, oração é relacionamento. Se nós não encontrarmos descanso, a ansiedade destrói a fé, a ansiedade destrói a oração, e você passa a ser governado, é pelo que você vê. A Bíblia diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Andamos por fé. Lembra quando a Bíblia fala dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11? Então vai falar de Abraão. Diz que Abraão, ele saiu de uma terra de ídolos, ele atravessou o grande mar, e ele foi viver numa jornada com Deus. Aí o texto vai dizer que ele caminhava para uma cidade, a cidade a qual tem fundamentos. A única cidade que a Bíblia dá ênfase sobre uma cidade que tem fundamentos é a Nova Jerusalém. E nós sabemos que a Nova Jerusalém é uma metáfora da composição máxima da obra de Deus no meio do seu povo. Então você vê que Abraão, ele tinha aquela visão espiritual no seu coração, esse emblepo de Deus no seu coração, quando ele peregrinava. E quando você estuda a peregrinação de Abraão, quantos percalços, lutas, dificuldades, oposições, guerras, perdas, ele desistiu?
Não. E por quê? Porque ele tinha uma visão celestial. Sabe qual é o grande problema? Porque a ansiedade fragiliza a nossa fé, nos mantém derrotados em nossa espiritualidade, porque nós perdemos a visão celestial. Nós não temos visão celestial. Nós andamos com o nosso olhar muito horizontal e não ascensional, não vertical. É isso que o nosso Senhor está dizendo aqui. Observe o versículo 28, ele diz assim, no 27, ele diz, porque qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sobre a sua vida? Aí no 28 ele diz, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí ele coloca uma palavra, considerai. Está vendo aí? Considerai. Essa palavra é um vocábulo muito importante no texto original e diz duas coisas. Aprenda de maneira completa. O outro significado, examine cuidadosamente. Meu irmão, minha irmã, sabe por que hoje muitos cristãos estão vivendo uma vida incrédula, uma vida sem propósito, uma vida vazia, uma vida medíocre? É porque eles estão tomados de transtorno, de ansiedade. Essa é a explicação do vazio, essa é a explicação da negligência. É porque você tem uma vida centrada em si mesmo. O Senhor está dizendo, qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em que a ansiedade vai acrescentar algo na sua vida? Aliás, vai destruir a sua vida. Vai te destruir. Vai te roubar o vigor. Vai te roubar a alegria. E a ansiedade é um caminho que te leva à depressão. É um caminho de morte. Isso está sendo exposto para nós aqui com muita clareza. Então o Senhor está dizendo, considerai, você precisa aprender, você precisa examinar cuidadosamente, você precisa ver os cuidados de Deus, porque as coisas não estão no seu controle, esse é o problema. Irmãos, nós temos que louvar a Deus, porque as coisas não estão no nosso controle, elas estão no controle de Deus. Compreende, irmãos? Você lembra do Salmo 23? Esse salmo, ele infelizmente, ele ainda não foi perfeitamente traduzido como deveria. Mas esse salmo no hebraico, ele está assim: o Senhor é o meu pastor. Nas nossas versões, até nas melhores versões está assim: e nada me faltará. A frase é bonita, não é, irmãos? Mas como que sai isso no original hebraico? O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Isso é tão importante, porque se você segue o Salmo, você vai ver que é Ele que leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É Ele com a sua vara e o seu cajado, que nos leva, que nos conduz, que disciplina com a vara, mas que conduz com o cajado. Corrige com a vara, mas protege com o cajado. É Ele que, por amor do seu nome, Ele nos guia e prepara-nos uma mesa diante dos nossos adversários, o mundo, a carne, o diabo e a morte. É na casa dEle, é para a casa dEle que nós estamos nessa peregrinação espiritual, caminhando para habitar eternamente. Então você consegue entender que tudo nesse salmo está focado no coração, no amor desse supremo pastor? Então, amados irmãos, é isso que a gente precisa ver. Se nós não conseguirmos vencer a ansiedade no nosso coração, nunca vamos encontrar na oração um caminho de relacionamento, mas sempre um caminho de realização. Nós vamos orar pedindo que Deus sempre esteja fazendo coisas por nós. A oração nunca vai nos levar a uma comunhão com Deus, mas aos nossos interesses. Porque muitas vezes você vai orar e vai ver que Deus não te respondeu. E Ele não vai te responder. Sabe por quê?
Muitas vezes o seu problema não é na obtenção das coisas, é num coração ansioso, doente, frágil, que só ama a Deus pelo que Deus faz e nunca por quem Deus é. Essa era a teologia dos amigos de Jó. Lembra o Bildade, o Zofar, o Elifaz, os 3 amigos de Jó? Eles tinham uma teologia. Sabe qual é o nome da teologia deles? A teologia da causa e efeito. Você pecou, então você está recebendo o que você pecou. Você fez isso, então você vai receber aquilo. Chama-se teologia da retribuição. Esse tipo de teologia coloca Deus de trás de um balcão para que ele se torne um vendedor de loja de shopping center, que só existe para satisfazer os nossos desejos. Esse não é Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não é um gerente de loja que só existe para satisfazer os nossos desejos. Mas a ansiedade me limita de tal forma que eu passo a ver Deus como o único que existe para satisfazer o que eu quero. Eu não consigo chegar diante dele e dizer: Senhor, está tudo destruído, está tudo acabado, mas eu ainda continuo esperando no Senhor. O Senhor pode não curar o meu filho, mas eu continuarei olhando para o Senhor. É isso que nós precisamos, porque essa vida aqui, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a vida é complexa, que a vida é extremamente difícil, que nós, mesmo sendo comprados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, nós enfrentamos e enfrentaremos situações difíceis na nossa vida, mas sabemos que tudo coopera para o bem do propósito de Deus, não para o nosso bem-estar. Se você pega Romanos 8, 28, vai dizer que todas as coisas trabalham juntamente para o bem, só que a gente traduz isso para o nosso bem. Tudo coopera para o meu bem. Está errado. Tudo coopera para o bem do propósito de Deus. E qual é o bem do propósito de Deus? O versículo 29 vai dizer, é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Então Deus vai usar o caminho da cruz. Esse caminho da cruz, ele tem suas providências. Nesse caminho da cruz existem perdas, existem percalços, existem dores, mas continue olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus, porque nós não temos outra alternativa. É isso que essa palavra emblepo, considerai, também, essa outra palavra, nos ensina, porque nessas duas palavras, nós temos o fundamento de uma vida cristã madura, ascensional e vitoriosa. Uma vida cristã vitoriosa não é a vida que conquistou tudo, não é o homem que conquistou tudo no seu casamento, não é o homem que conquistou tudo na vida financeira, não é a mulher que tem tudo como ela quer, não. Uma vida cristã vitoriosa é uma vida que tem Cristo acima de todas as coisas. Quando Paulo nos mostra na carta aos Filipenses aqueles 4 degraus, cada capítulo um degrau. No primeiro capítulo, Cristo minha vida. Segundo capítulo, Cristo, o meu modelo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso padrão. No terceiro capítulo, Cristo é o nosso alvo. No quarto capítulo, Cristo é a nossa vitória. Porque diante de Deus não existe outras vitórias. Diante de Deus não existe outros vitoriosos. Diante de Deus só existe um vencedor. Está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Quando João chorava, ele não via ninguém apto para abrir o livro. E aquele anjo diz: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ele venceu. E quer dizer, só existe um vencedor diante de Deus, e esse vencedor é o Senhor Jesus, e Ele nos colocou na sua vitória. Uma vida que vence, uma vida vitoriosa, é uma vida onde Cristo é central. Isso é vida cristã vitoriosa. Vida cristã vitoriosa não é ter um casamento perfeito, não é ter filhos perfeitos, não é ter
uma vida financeira abastada. Não. Uma vida cristã vitoriosa é quando você possa dizer, Cristo é o meu tudo, e eu sou todo dele. Só quando Cristo é o meu tudo, eu sou todo dele, isso é vida cristã vitoriosa. Vida cristã vitoriosa é uma vida que consegue vencer a ansiedade, mesmo em todas as adversidades. É uma vida que, embora eu seja emocionalmente frágil, mas eu tenho nessa vida o poder suficiente para poder trazer-me a cura, a libertação, me trazer a paz, me trazer coragem. Porque a depressão, ela rouba do homem a coragem de lutar. Mas a vida cristã vitoriosa, essa vida cristã vitoriosa não é um estado, não é uma condição, não é uma mera experiência. A vida cristã vitoriosa é uma pessoa. Ele é a nossa vitória. Tudo que ele conquistou na cruz é nosso. Tudo, porque todas as experiências dele na cruz se tornaram nossas. Nele nós fomos crucificados. Nele nós morremos. Nele fomos sepultados. Só você ler Romanos capítulo 5, 6, versículos 4, 5 e 6. O versículo 4 vai dizer que nós fomos sepultados com ele. Versículo 5 diz que fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Versículo 6 diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então aí está, todas as experiências dele se tornaram as nossas experiências. Nele fomos crucificados, nele fomos mortos, nele fomos sepultados, nele fomos ressuscitados. Olha Colossenses 3:1, se pois fostes ressuscitados com Cristo, nele nós fomos ressuscitados. Ele ascendeu aos céus depois daqueles 40 dias após a ressurreição. Ele ascendeu aos céus, e ele está nos lugares celestiais. Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Você consegue ver isso? Todas as experiências de Cristo são as nossas experiências. Sabe o que chama isso, irmãos? A vida cristã normal. Sabe o que é a vida cristã anormal? É não ter isso. É você viver de qualquer jeito. É você achar que a vida é assim mesmo. Para nós a vida não é assim mesmo. Vivemos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas vulnerabilidades. Somos suscetíveis às mesmas doenças que todas as pessoas do mundo que não são cristãs. Mas aonde está o diferencial? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso diferencial é que nós temos uma pessoa, ela é tudo o que nós precisamos, ela é tudo o que nós precisamos. Isso é vida cristã. É uma vida que não está centrada em normas, em regras, está centrada numa pessoa. Isso é vida cristã. Se você não entendeu isso, irmão, eu preciso te dizer, você não entendeu nada da vida cristã, está precisando começar tudo de novo, passar pelo novo nascimento. Isso é a realidade de um novo nascimento. Essa é a consequência do novo nascimento. A vida religiosa, o espiritualismo destrói essa experiência. Deixe-me avançar mais aqui com vocês. No versículo 33, para a gente encerrar, no versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas que ele citou, vestuário, roupa, tudo isso que a gente busca como primazia, ele diz isso, vocês vão receber por acréscimo, não é por pedir, não é por buscar. Tudo que o Pai sabe que você precisa, Ele vai te dar, mas isso não deve se tornar o objeto das suas orações. O objeto das suas orações é o reino. O reino tem que ter primazia nas nossas orações. Por quê, irmãos? Nós vivemos entre o reino revelado e o reino consumado.
Jesus, quando veio, ele trouxe a revelação do reino. O reino se consumará na sua vinda, onde ele vai estabelecer aquele período de 1000 anos, onde a igreja e Cristo reinarão sobre a terra por 1000 anos. Ali nós vamos ter a plenitude do reino. Então nós estamos vivendo entre o reino revelado e a plenitude, o reino consumado. E o que nós estamos buscando, irmãos? O que nós estamos buscando? Não é vergonhoso, irmãos, ter esse conceito, essa exposição doutrinária tão clara, e você ficar orando por coisas tão pequenas, perdendo tempo com coisas insignificantes. Então Jesus está colocando aqui o padrão de quem vai reinar com Ele. Qual é o caráter da igreja que vai reinar com Ele? Qual é o caráter da igreja gloriosa? Qual é o caráter da sua noiva? Ele vai dizer, a sua noiva, ela não é tomada pelos transtornos obsessivos, compulsivos, que escravizam as pessoas. Ela pode experimentar isso, mas ela se liberta disso. Ela vai viver uma vida no plano mais alto. A sua noiva, ela não busca como primazia nada nesse mundo. Ela busca como primazia o seu reino. Esse reino que ele foi revelado para dentro de nós. Ele foi trazido para dentro de nós. O reino tem a ver com o caráter do rei, com as suas esferas, com as suas demandas. O evangelho é o evangelho do reino. Os princípios do reino se encontram no evangelho. Então, amados irmãos e irmãs, espero que o Senhor nos ajude sobre este assunto. Espero que o Senhor fale de uma forma poderosa ao seu coração. Eu quero encerrar por aqui, que ainda temos mais um outro período, e esse assunto é um assunto muito longo, mas eu espero que o que foi ministrado aqui seja suficiente para a sua compreensão, para a sua edificação, para trazer para você uma luz nova na sua mente, uma luz nova no sentido de você reconhecer suas fragilidades, reconhecer os pontos vulneráveis do seu caráter, do seu comportamento, da sua vida cristã, e a necessidade de tratá-los diante de Deus, de não poder prosseguir, ou de não prosseguir da forma em que você se encontra, essa forma emocionalmente fragilizada, onde você até já tem se acostumado como estilo de vida. Vou repetir isso, irmão, tome cuidado. Se você se contenta com esse estilo fragilizado emocional, tome cuidado. Se você já se acostumou em ser um homem ou uma mulher depressivo, depressiva, tome cuidado. Se você fez da depressão, da ansiedade um estilo de vida, que o Senhor te liberte, que o Senhor abra os seus olhos, que você possa realmente ter os seus olhos abertos, porque eu te falo, esse é um caminho extremamente perigoso, é um caminho de morte espiritual, é um caminho de morte física, e é um caminho de morte eterna. Então eu digo para vocês, com toda reverência, busque o Senhor, vá aos pés do Senhor, é na vida devocional, como fez Maria, é que você vai encontrar a cura para a sua alma. Confesse ao Senhor esse grau obsessivo de ansiedade que controla as suas emoções, os seus afetos, a sua visão, que influencia na sua espiritualidade, promove em você um coração incrédulo, religioso e espiritualista. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor vos abençoe com a sua palavra. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez pedindo, Senhor, a tua misericórdia, o teu socorro, que o Senhor possa fazer uma visita especial em cada coração aqui por meio do poder da tua palavra. O Senhor conhece as vulnerabilidades do nosso ser. O Senhor sabe o quanto temos sido suscetíveis aos ataques em nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Então nos ajude, Senhor. Ajude o teu povo aqui neste lugar. Esses que o Senhor os reuniu com o poder das tuas mãos. Fale em cada coração, Senhor. Traga vida, traga libertação, traga cura. Livra o teu povo da mediocridade espiritual, para que o Senhor tenha em nós e entre nós um lugar seguro, onde o Senhor trará um grande mover, um grande avivamento, um grande despertamento,
Senhor, será impossível nós vivemos um despertamento espiritual numa espiritualidade tão medíocre. Nos ajuda, Senhor, nos corrija, nos liberte desta alma cansada, fadigada. Senhor, nos ajude, visita os nossos lares, os nossos casamentos, Senhor. Senhor, traga cura para os nossos relacionamentos conjugais, traga libertação, Senhor. O Senhor consegue, só o Senhor é possível, que só o Senhor esteja vendo a nossa verdadeira condição, só o Senhor, e só diante do Senhor isso é possível, porque nós não somos capazes de ver, só o Senhor pode penetrar nos lugares mais secretos dos nossos relacionamentos conjugais, e ver aonde está a semente maligna, que tem produzido tantas brigas, tanta insatisfação, tem adoecido os nossos relacionamentos. Vá com a tua palavra de vida, vá com esta palavra, penetre e traga cura nos nossos relacionamentos conjugais. Nos dê a graça para reconstruir os nossos lares, os nossos casamentos. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém.